Você já sentiu que alguém cutucou sua alma de propósito, só para ver até onde você iria? Já percebeu como certas pessoas parecem se alimentar da sua dor, do seu desconforto, das suas reações emocionais? Pois é, mexeram com seus sentimentos, provocaram, manipularam, te empurraram até o limite e agora, como num jogo perverso, esperam que você exploda. Estão contando com a sua reação. Mas e se o seu silêncio for a sua maior resposta? E se o seu autocontrole for exatamente o que desmonta todo esse teatro emocional? Neste vídeo, vamos destrinchar por que algumas pessoas mexem com a sua mente e te testam emocionalmente. E por que, quando você não reage, elas perdem o controle. Você vai entender o jogo sujo por trás dessas provocações e como a filosofia estoica pode te blindar emocionalmente. Aqui, você vai descobrir o poder da frieza estratégica, do silêncio afiado, da atitude que confunde quem esperava ver você quebrar. Se você já foi acusado de ser frio demais, quando apenas estava se protegendo, ou se está cansado de ser a marionete emocional dos outros, esse vídeo é para você. Então já chega dando um like, compartilha com quem precisa ouvir isso. Comenta aqui embaixo a última vez que tentaram te desestabilizar e se inscreve no canal. Porque nos comentários fixados tem um conteúdo exclusivo que vai levar tua mentalidade a outro nível. Quando a provocação é uma armadilha. Tem gente que não quer apenas te magoar, quer te arrancar uma reação. Elas não querem ver você refletindo, evoluindo ou ignorando. Querem ver você fora de si, gritando, chorando, justificando, perdendo o controle. Porque enquanto você estiver no chão emocionalmente, elas se sentem no controle do jogo. É assim que a armadilha começa. Cutucam suas inseguranças, reabrem feridas antigas, fazem comentários sem maldade que atingem em cheio. Esse tipo de manipulação emocional é mais comum do que parece. Pode vir de um parceiro, de um amigo, de alguém do trabalho ou até de um familiar. O provocador se alimenta da tua reação. E quanto mais intenso for o seu descontrole, mais prazer ele sente. É perverso, mas é real. E se você não entende que está num jogo, vai acabar jogando e perdendo. Marco Aurélio disse: a melhor vingança é ser diferente daquilo que causou o mal. Isso significa que a verdadeira vitória não está em responder à altura, mas sim em não descer ao nível de quem tenta te atingir. Quando você responde com silêncio, com frieza, com postura, você joga um balde de água gelada nas expectativas de quem queria ver você queimando. A provocação é uma armadilha porque ela finge ser sobre você, mas não é. É sobre o vazio emocional de quem provoca. É sobre a necessidade do outro de te diminuir para se sentir grande. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você deixa de ser vítima e passa a ser estrategista. A dor para de ser desespero e vira disciplina. E é aqui que o estoicismo entra como uma espada afiada. Ele não te transforma em pedra, mas em fortaleza. Você não nega o que sente. Você domina o que sente. Você observa a provocação, reconhece a tentativa de manipulação e escolhe não se contaminar. Você se torna perigoso de um jeito calmo. E isso, meu amigo, assusta mais do que qualquer grito. Porque no final, a provocação só funciona se você reagir. Quando você se recusa a jogar, o jogo acaba. O silêncio se torna o grito mais ensurdecedor. E a calma vira a arma mais letal. E é só o começo. Porque algumas pessoas só se sentem vivas quando te desestabilizam. Tem gente que parece carregar um vazio tão grande por dentro que só se sente importante quando consegue desestabilizar alguém. Elas testam, cutucam, provocam e, quando veem você sair do eixo, sentem que tem algum poder.
É como se por um momento elas se tornassem o centro da sua atenção, mesmo que através da dor. A provocação vira uma forma de validação, doentia, mas real. Essas pessoas não estão interessadas em paz. Paz as entedia. Elas vivem de conflito, de drama, de tensão. E quando encontram alguém centrado, calmo, que não entra no jogo, se incomodam. Fazem de tudo para tirar essa pessoa do equilíbrio, porque a sua estabilidade expõe a instabilidade delas. Elas te atacam, não porque você é fraco, mas porque sua força incomoda. Sêneca já alertava. As pessoas mais infelizes são aquelas que buscam no outro a fonte do próprio valor. E é exatamente isso que está em jogo aqui. Quanto mais vazia a pessoa é por dentro, mais ela precisa bagunçar o mundo de fora para se sentir no controle. E se ela percebe que consegue manipular suas emoções, ela sente que existe. Mas aqui está o segredo. Você não é responsável pela carência emocional de ninguém. Não é seu papel carregar nas costas o desequilíbrio de alguém que se recusa a evoluir. O que você pode e deve fazer é se blindar. Não reagir, não, é fraqueza, é inteligência emocional. É uma decisão estratégica de não ser marionete do caos alheio. Você precisa entender que tem gente que vai te provocar só para sentir que tem algum impacto na sua vida. Elas querem saber que ainda conseguem mexer com você, que ainda têm acesso, que ainda importam. E quando você mostra que não tem mais, elas desmoronam. Porque o jogo acabou e elas não têm mais com o que brincar. E talvez a coisa mais poderosa que você possa fazer é exatamente isso. Mostrar, com sua calma, com seu silêncio, com sua firmeza, que ninguém mais tem poder sobre seu estado emocional. Que o seu mundo interno não está à venda. Que quem quiser te atingir vai precisar de muito mais do que provocações baratas. Vai precisar encarar alguém que se tornou inatingível. O prazer momentâneo que custa caro. Quando alguém te fere, tudo dentro de você grita por reação. A vontade de responder na hora, de mostrar que você não é bobo, de ferir de volta, parece irresistível. E por alguns segundos, pode até parecer que isso traz alívio, como se você estivesse retomando o controle. Mas esse prazer é uma armadilha, ele te engana. Porque a verdade é que toda reação impulsiva te coloca exatamente onde o outro queria, vulnerável, exposto e emocionalmente controlado. Reagir pode parecer força, mas na maioria das vezes é fraqueza disfarçada. É o ego inflamado tentando se proteger. É a insegurança fantasiada de coragem. Só que depois do calor do momento, vem a ressaca emocional. Vem o arrependimento, a vergonha, o eu não precisava ter feito aquilo. Você percebe que se perdeu. E pior, entregou ao outro o que ele mais queria. O seu desequilíbrio, Epicteto ensinava. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso significa que a ofensa só te atinge se você permitir. A provocação só te domina se você der poder a ela. A verdadeira força está em dominar a si mesmo, não o outro. Quando você reage, está sendo guiado pelas emoções. Quando você escolhe não reagir, é você quem está no comando. E o preço da reação emocional é alto. Pode destruir relacionamentos, oportunidades, reputações. Pode manchar sua imagem, seu autoconceito, sua paz. Uma frase dita no impulso pode queimar pontes que levaram anos para construir. Um grito de raiva pode se transformar em semanas de arrependimento. O que parece pequeno no momento pode se tornar gigante depois. É por isso que a frieza estratégica é tão poderosa. Ela te dá o tempo que a emoção tenta te roubar. Ela coloca sua razão na frente da sua impulsividade. Ela não apaga o fogo com mais fogo, mas sim com clareza. Reagir no calor do momento é ser escravo. Controlar-se é ser mestre de si. E nesse mundo, onde todo mundo quer ter a última palavra,
Quem tem a última paz é rei. Então, da próxima vez que alguém tentar tirar você do eixo, respire fundo. Lembre-se que a sua não reação é uma resposta. Uma das mais impactantes que existem, porque ela não grita, mas mostra. Não agride, mas desmonta. E no fim, é você quem permanece, inteiro. O silêncio como forma de superioridade. Silêncio não é ausência de resposta, é a resposta mais elegante e mortal que existe. Enquanto todos gritam, se explicam, se defendem, quem permanece em silêncio assume uma posição que poucos conseguem sustentar, a do controle absoluto, porque o silêncio não é passividade, é domínio. É quando você mostra que não precisa se justificar, não precisa provar nada, não precisa descer ao nível de quem tenta te provocar. O silêncio desestabiliza mais do que qualquer palavra, porque quem te ataca está esperando algo, está preparado para o confronto. Mas quando você não entrega nada, o outro começa a duvidar de si. Será que exagerei? Será que ele nem liga para mim? Por que ele não reage? O provocador entra em colapso mental quando o alvo não reage, porque o ego dele esperava um espetáculo e você deu o vazio. Sêneca dizia: nada é mais admirável do que a pessoa que mantém a compostura mesmo quando tudo está desmoronando. E essa compostura nasce do silêncio. Um silêncio que vem da certeza de quem você é, de quem sabe que não precisa responder a tudo, de quem entendeu que a sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em discussões inúteis, em ataques baratos, em jogos emocionais de gente rasa. O silêncio é a linguagem dos sábios. Ele te coloca acima da confusão, te protege da armadilha da reação e te faz observador em vez de vítima. Você enxerga melhor quando não está falando. Você pensa melhor quando está calado. E o outro sente sua presença mesmo quando você não diz uma palavra. Isso é poder, isso é domínio e mais. O silêncio revela o que realmente importa. Porque se algo te machuca, mas não te destrói a ponto de te fazer sair do seu centro, você mostra que tem estrutura interna, que você se conhece, se respeita e se protege. Não é sobre ignorar tudo, é sobre saber escolher suas batalhas. E a maioria delas, sinceramente, não merece nenhuma palavra sua. Quem domina o silêncio, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, domina qualquer ambiente. No mundo barulhento de hoje, onde todo mundo quer ser ouvido, quem escolhe ouvir reina. E é aí que você vira um problema para quem queria que você perdesse o controle. Controle emocional que faz qualquer um perder o poder sobre você. Você já reparou que, quando você está emocionalmente abalado, qualquer palavra te fere mais do que deveria? É porque nesse estado, você entrega o controle do seu mundo interno para quem está do lado de fora. E é exatamente isso que essas pessoas querem. Elas não precisam te bater, basta fazer você se bater por dentro. Mas quando você domina suas emoções, algo mágico acontece. Ninguém mais tem acesso ao seu botão de destruição. Controle emocional não é frieza robótica, é força consciente. É você saber que, por dentro, pode estar sentindo um turbilhão, mas por fora continua firme, lúcido, inteiro. E quando os outros percebem que não conseguem mais te desestruturar, eles perdem completamente o jogo, porque só quem tem acesso ao seu emocional tem poder sobre você. E você não pode mais distribuir esse acesso como se fosse algo banal. Epicteto dizia: quem é livre é senhor de si mesmo. E senhor de si mesmo é aquele que não entrega suas emoções nas mãos dos outros, que não se desespera porque alguém o ignorou, o provocou, o rejeitou, que sabe que toda emoção é um convite, mas não uma obrigação, que pode sentir raiva, mas não precisa agir com raiva, que pode sentir dor, mas não se permite ser definido por ela.
Quando você mostra controle emocional diante de quem esperava sua explosão, a mesa vira, a energia muda. O provocador sente que perdeu as rédeas, e isso é aterrorizante para ele, porque ele percebe que você está num nível acima, que sua maturidade emocional é a prova viva de que ele não pode mais brincar com você. E acredite, isso dói mais do que qualquer grito que você poderia ter dado, mas esse controle não é automático. Ele é treinável. Ele vem da decisão diária de não se deixar levar pelo impulso, de respirar fundo antes de responder, de lembrar quem você é e o que você representa, antes de permitir que qualquer um dite seu estado emocional. Isso é um processo, mas cada vez que você escolhe o autocontrole, você se torna mais perigoso no melhor sentido da palavra, porque você não é mais manipulável. E aí, meu amigo, você passa a viver num nível onde poucos conseguem te alcançar, onde sua paz incomoda, onde sua frieza se torna insuportável para quem queria ver o seu colapso. Você se torna um problema, porque você não reage mais como antes, e isso é liberdade, é respeito, é poder silencioso. Quando você não reage, eles começam a se desesperar. No começo, quando você começa a mudar, a se calar, a não responder mais como antes, o outro acha que é fraqueza. Ele pensa que te venceu, que te calou, que você recuou. Mas o tempo revela outra coisa. Conforme os dias passam e você continua firme, impassível, inatingível, o jogo muda. E aquele que achava que tinha poder sobre você começa a entrar em pânico silencioso. A ausência da sua reação é como uma porta que se fecha devagar na cara de quem achava que podia entrar e sair da sua vida quando quisesse. E essa porta tranca e não tem mais cópia da chave. Quando você se recusa a reagir, você envia a mensagem mais poderosa que existe. Você não tem mais acesso. E aí o desespero começa a aparecer, disfarçado de piadinhas, de provocações mais pesadas, de tentativas desesperadas de chamar sua atenção. Marco Aurélio dizia: a melhor maneira de se vingar é não se tornar igual àqueles que te feriram. E quando você se nega a entrar no ringue, você não apenas preserva sua dignidade, você anula o outro, porque agora ele está batendo sozinho, falando sozinho, tentando sozinho. E o vazio da sua indiferença pesa mais do que qualquer resposta. É nessa hora que o provocador começa a se perder. Ele não entende como alguém que antes reagia, agora ignora. Como alguém que explodia, agora sorri com desprezo. Como alguém que se abalava, agora segue com a vida como se nada tivesse acontecido. Isso confunde, isso irrita, isso desmonta. Porque não há nada mais desesperador para quem vive de drama do que alguém que vive em paz. E não se engane, eles vão tentar escalar, vão tentar ferir mais fundo, porque seu silêncio expõe a fraqueza deles. Seu controle os deixa nus, sem armas, e quando alguém se sente impotente, tenta desesperadamente provocar uma resposta, qualquer uma. Mas você já entendeu, reagir é cair, e você não está mais nesse nível. Você virou um espelho. E o reflexo que eles veem agora é o da própria pequenez. Você não precisa se explicar, se justificar, se defender. Sua evolução fala por você. E quem tentou te ferir agora implora por qualquer migalha da sua atenção. Mas você já se elevou. E quem se eleva não desce mais. A diferença entre fraqueza e frieza estratégica. Muita gente vai te chamar de frio, vão dizer que você mudou, que está distante, que agora não sente mais nada. Mas deixa eu te contar uma coisa. Manter o controle não é fraqueza. É frieza estratégica. Você não virou pedra, você virou parede, e não é qualquer um que atravessa. Você aprendeu que nem todo mundo merece saber o que se passa dentro de você, e isso é maturidade, não apatia. Existe uma diferença enorme entre ser frio por medo e ser estrategicamente frio por sabedoria.
A fraqueza se esconde, se cala por medo de confronto, por trauma, por insegurança. Mas a frieza estratégica escolhe o silêncio, escolhe a distância, escolhe a indiferença como forma de autoproteção e respeito. Você não foge do embate por covardia, mas por inteligência. Você sabe que há guerras que se vencem não lutando. Sêneca escreveu: nada é mais louvável do que a serenidade conquistada pela razão. E essa serenidade, essa frieza calculada, vem de quem entendeu que a paz não está em ganhar uma discussão, mas em não precisar mais dela. Quem aprendeu isso não precisa se provar. Ele observa, analisa e age quando e se for necessário. E na maioria das vezes nem é. Essa frieza estratégica não afasta pessoas, ela filtra. Os vazios emocionais se incomodam, os manipuladores perdem o jogo. Só permanece ao seu lado quem tem estrutura suficiente para respeitar seu silêncio, sua firmeza, sua postura. E essas são as únicas pessoas que valem a pena manter por perto. O resto vai tentar te atacar dizendo que você virou duro demais. Mas, na verdade, você só deixou de ser acessível para qualquer um. E é claro que você ainda sente. Claro que há dor, mágoa, lembranças. Mas agora você aprendeu a sentir sem explodir. A pensar antes de agir. A se preservar. Isso não é fraqueza. Isso é evolução. É sinal de que você saiu da infância emocional onde tudo era sobre gritar, reclamar e se justificar. Agora você fala pouco, observa muito e age com precisão. Como um guerreiro calado que já venceu antes mesmo de entrar em batalha. Quem não entende essa mudança vai continuar achando que frieza é insensibilidade. Mas você sabe, é autocontrole, é liberdade, é o direito de não se abalar com quem não tem mais espaço dentro de você. E quando essa consciência chega, não tem mais volta. Como os estoicos lidavam com provocações e manipulações. Os filósofos estoicos não tinham redes sociais, mensagens não lidas no WhatsApp ou indiretas em stories, mas eles sabiam, como ninguém, o que era ser provocado, testado, desrespeitado. E sabiam também como responder a tudo isso da forma mais poderosa, com controle, dignidade e silêncio estratégico. Para eles, o verdadeiro poder não estava em revidar, mas em não se abalar. Porque a verdadeira força está em ser senhor de si mesmo. Sempre, Epicteto, por exemplo, foi um escravo. Humilhado, desrespeitado, tratado como objeto. E mesmo assim ele dizia: se alguém te provoca, é porque ele ainda te controla. Você só é livre quando ninguém mais consegue te tirar do eixo. Ele entendeu que o domínio do mundo começa no domínio de si. Que se você aprende a não reagir, a não se ofender, a não dar poder ao outro, você se torna inalcançável emocionalmente. Marco Aurélio, imperador de Roma, era atacado por todos os lados, politicamente, pessoalmente, emocionalmente. Mas mesmo com tanto poder nas mãos, ele escreveu: escolha não ser prejudicado e você não será. Isso não é passividade, isso é escolha consciente. Ele sabia que ninguém pode realmente te ferir sem sua permissão e que a ofensa só entra se você deixar a porta aberta. E Sêneca, talvez o mais direto de todos, ensinava que o insulto só tem força quando é absorvido. Ele acreditava que provocação é como veneno, só faz mal se você engole. Caso contrário, volta para o emissor. Essa filosofia não ensina a ser indiferente, mas a ser seletivo. A escolher onde sua energia vai, com quem você gasta palavras, quem merece o seu tempo e, principalmente, quem não merece nada. Os estoicos tratavam manipulações como testes, e cada teste era uma oportunidade de fortalecimento. Quando alguém os provocava, eles não viam um inimigo, viam um espelho, algo que revelava o que ainda precisava ser trabalhado internamente.
Se a provocação te atinge, ainda há algo dentro de você que precisa ser lapidado. Se não atinge mais, você venceu. Então, da próxima vez que alguém tentar jogar com suas emoções, se pergunte: o que um estoico faria agora? Ele explodiria, se justificaria. Ou respiraria fundo, manteria o olhar firme e deixaria que o outro se afogasse no próprio desequilíbrio? A resposta é clara e está em você. Transforme dor em domínio, o segredo dos sábios. Tem dores que a gente não conta para ninguém. Dores que a gente carrega no peito como se fossem parte do nosso corpo. Algumas vêm de traições, outras de humilhações, outras ainda de silêncios que doeram mais do que palavras. E por muito tempo a gente tenta esconder, engolir, fingir que está tudo bem. Mas, e se eu te dissesse que essa dor tem um propósito? Que ela pode virar combustível? Que ela pode ser exatamente o que vai te transformar? Os sábios, os estoicos, os verdadeiros fortes não negam a dor. Eles olham para ela de frente, eles perguntam: o que você quer me ensinar? Porque quem aprende com a dor, domina. Quem resiste a ela, se quebra. E a maioria das pessoas se quebra justamente porque tenta ignorar o que sente. Mas quando você entende que cada ferida pode virar uma lição, você começa a crescer de um jeito que assusta quem achava que tinha te vencido. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo é o caminho. Ele sabia que a dor é uma parte natural do processo de fortalecimento, que não existe evolução sem frustração, que as cicatrizes não são marcas de derrota, mas medalhas de quem sobreviveu ao caos interno. A dor, quando bem usada, vira foco, vira clareza, vira decisão. E o mais importante, ela vira autoridade emocional. Você já percebeu que depois de passar por uma grande decepção, você enxerga as pessoas com mais clareza? Isso é domínio. Você fica menos disponível para quem não merece, mais seletivo, mais firme, mais consciente do seu valor. Isso é o que os manipuladores mais temem. Alguém que já sofreu e sobreviveu, porque essa pessoa não se abala fácil. Ela já viu o inferno e voltou. Agora nada mais a derruba. Transformar dor em domínio é escolher crescer em vez de reclamar. É usar cada queda para se levantar mais afiado. É não desperdiçar sofrimento, mas usá-lo como uma espécie de filtro. O que isso me mostrou? O que eu não vou mais aceitar? O que dentro de mim ainda permitiu que isso acontecesse? Essas perguntas moldam gigantes. E aí, quando você olha para trás e vê tudo que te fizeram passar, mas também vê onde você chegou, quem você se tornou, o que você aprendeu, você percebe: nada foi em vão. A dor foi o preço do domínio. E hoje, quem te feriu não tem mais poder, porque você transformou cada lágrima em armadura, e agora ninguém mais te toca como antes. A vingança mais elegante é o seu desprezo calmo. Não existe resposta mais poderosa do que o desprezo, não aquele desprezo teatral que tenta mostrar indiferença forçada, mas aquele silêncio calmo, cortante, real. Aquele olhar que diz: eu vi tudo, eu entendi tudo, e mesmo assim escolho não me importar mais. Isso não é vingança no sentido comum. É uma vingança que não precisa de plateia. É uma vingança que se realiza dentro de você. E por isso mesmo, é a mais devastadora. Quem te provocou, quem te testou, quem tentou te manipular, esperava uma guerra. Esperava confusão, drama, lágrimas, justificativas. E o que você oferece? Nada. Frieza, paz, indiferença. Essa ausência de reação gera uma presença insuportável, a presença do vazio. E nesse vazio, o outro começa a se perder, porque ele percebe que perdeu. Não o argumento, mas o acesso. Epicteto nos lembra: é impossível para um homem aprender aquilo que acha que já sabe. E muitos só aprendem quando perdem o direito de ter o que antes era certo. Seu tempo, sua energia, sua atenção. Quando você para de reagir, você tira a ilusão de controle que o outro tinha. E aí
Ele precisa lidar com o que mais teme, a própria insignificância diante da sua evolução. E não tem nada mais elegante do que seguir em frente sem olhar para trás. Viver sua vida com leveza, foco, equilíbrio, enquanto quem te feriu vive tentando entender onde foi que perdeu você. E a resposta é simples: perdeu no momento em que achou que podia brincar com alguém que estava aprendendo a se valorizar. O desprezo calmo não é rancor, é sabedoria. É você entender que certas batalhas não merecem sua presença, que há pessoas que só crescem quando você sai, que sua ausência é a lição que ninguém mais conseguiu ensinar. E quando essa lição é aprendida, o ciclo se fecha, sem gritos, sem vingança explícita. Apenas você, pleno, longe, livre. E aí você percebe que venceu. Não porque o outro sofreu, mas porque você finalmente se respeitou, porque escolheu não se contaminar, porque aprendeu que a verdadeira superioridade não está em ferir de volta, mas em se tornar inalcançável. Você chegou até aqui porque, no fundo, você já sabe. Você é maior do que tudo aquilo que tentaram fazer com você. Todas as provocações, todas as manipulações, todas as vezes que te fizeram duvidar do seu valor, tudo isso foi apenas o cenário de fundo para a construção de um novo você. Um você que não se abala, que não responde no impulso, que não se rebaixa, que se valoriza. Você aprendeu que o silêncio pode ser mais ensurdecedor que qualquer grito, que o controle emocional transforma vítimas em estrategistas, que não reagir é muitas vezes a resposta mais impactante. Você entendeu que o seu valor não está na opinião dos outros, mas na sua capacidade de se manter inteiro, mesmo quando tudo ao redor tenta te quebrar. E olha só onde você chegou. Hoje, quem antes mexia com os seus sentimentos já não tem mais força nenhuma sobre você. Porque agora você tem clareza, tem postura, tem limites. Você saiu do campo de batalha emocional e subiu de nível. Agora, você escolhe suas guerras e principalmente suas pazes. Você não implora por respeito, você impõe pelo jeito que se comporta, pelo jeito que cala, pelo jeito que segue. Como dizia Sêneca, a alma que superou as ofensas é invencível. E é isso que você se tornou, invencível. Não porque ninguém mais vai te atingir, mas porque, mesmo que tentem, você já não sangra mais pelos mesmos cortes. Você cicatrizou, cresceu e hoje sabe exatamente quem merece o seu olhar e quem não merece nem sua lembrança. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se te tocou, se te ajudou a enxergar tudo com mais força e clareza, curta agora. Comente aqui embaixo: eu escolho o domínio. Compartilha com alguém que precisa despertar esse poder. E não se esquece de se inscrever no canal, porque no comentário fixado tem um conteúdo exclusivo que vai te blindar emocionalmente de vez. Você não veio até aqui para ser marionete. Você veio para dominar. E essa jornada só está começando a explodir, a pensar antes de agir, a se preservar. Isso não é fraqueza, isso é evolução. É sinal de que você saiu da infância emocional, onde tudo era sobre gritar, reclamar e se justificar. Agora você fala pouco, observa muito e age com precisão, como um guerreiro calado que já venceu antes mesmo de entrar em batalha. Quem não entende essa mudança vai continuar achando que frieza é insensibilidade. Mas você sabe, é autocontrole, é liberdade, é o direito de não se abalar com quem não tem mais espaço dentro de você. E quando essa consciência chega, não tem mais volta. Como os estoicos lidavam com provocações e manipulações.
Os filósofos estoicos não tinham redes sociais, mensagens não lidas no WhatsApp ou indiretas em stories, mas eles sabiam, como ninguém, o que era ser provocado, testado, desrespeitado. E sabiam também como responder a tudo isso da forma mais poderosa, com controle, dignidade e silêncio estratégico. Para eles, o verdadeiro poder não estava em revidar, mas em não se abalar. Porque a verdadeira força está em ser senhor de si mesmo. Sempre, Epicteto, por exemplo, foi um escravo. Humilhado, desrespeitado, tratado como objeto, e mesmo assim ele dizia: se alguém te provoca, é porque ele ainda te controla. Você só é livre quando ninguém mais consegue te tirar do eixo. Ele entendeu que o domínio do mundo começa no domínio de si. Que se você aprende a não reagir, a não se ofender, a não dar poder ao outro, você se torna inalcançável emocionalmente. Marco Aurélio, imperador de Roma, era atacado por todos os lados, politicamente, pessoalmente, emocionalmente. Mas mesmo com tanto poder nas mãos, ele escreveu: escolha não ser prejudicado, e você não será. Isso não é passividade, isso é escolha consciente. Ele sabia que ninguém pode realmente te ferir sem sua permissão, e que a ofensa só entra se você deixar a porta aberta. E Sêneca, talvez o mais direto de todos, ensinava que o insulto só tem força quando é absorvido. Ele acreditava que provocação é como veneno, só faz mal se você engole. Caso contrário, volta para o emissor. Essa filosofia não ensina a ser indiferente, mas a ser seletivo, a escolher onde sua energia vai, com quem você gasta palavras, quem merece o seu tempo e, principalmente, quem não merece nada. Os estoicos tratavam manipulações como testes, e cada teste era uma oportunidade de fortalecimento. Quando alguém os provocava, eles não viam um inimigo, viam um espelho, algo que revelava o que ainda precisava ser trabalhado internamente. Se a provocação te atinge, ainda há algo dentro de você que precisa ser lapidado. Se não atinge mais, você venceu. Então, da próxima vez que alguém tentar jogar com suas emoções, se pergunte: o que um estoico faria agora? Ele explodiria, se justificaria. Ou respiraria fundo, manteria o olhar firme e deixaria que o outro se afogasse no próprio desequilíbrio? A resposta é clara, e está em você. Transforme dor em domínio, o segredo dos sábios. Tem dores que a gente não conta para ninguém. Dores que a gente carrega no peito como se fossem parte do nosso corpo. Algumas vêm de traições, outras de humilhações, outras ainda de silêncios que doeram mais do que palavras. E por muito tempo a gente tenta esconder, engolir, fingir que está tudo bem. Mas e se eu te dissesse que essa dor tem um propósito? Que ela pode virar combustível? Que ela pode ser exatamente o que vai te transformar? Os sábios, os estoicos, os verdadeiros fortes não negam a dor. Eles olham para ela de frente, eles perguntam: o que você quer me ensinar? Porque quem aprende com a dor, domina. Quem resiste a ela, se quebra. E a maioria das pessoas se quebra justamente porque tenta ignorar o que sente. Mas quando você entende que cada ferida pode virar uma lição, você começa a crescer de um jeito que assusta quem achava que tinha te vencido. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo é o caminho. Ele sabia que a dor é uma parte natural do processo de fortalecimento, que não existe evolução sem frustração, que as cicatrizes não são marcas de derrota, mas medalhas de quem sobreviveu ao caos interno. A dor, quando bem usada, vira foco, vira clareza, vira decisão e, o mais importante, ela vira autoridade emocional. Você já percebeu que, depois de passar por uma grande decepção, você enxerga as pessoas com mais clareza? Isso é domínio. Você fica menos disponível para quem não merece, mais seletivo, mais firme, mais consciente do seu valor. Isso é o que os manipuladores mais temem. Alguém que já sofreu e sobreviveu,
porque essa pessoa não se abala fácil. Ela já viu o inferno e voltou. Agora nada mais a derruba. Transformar dor em domínio é escolher crescer em vez de reclamar. É usar cada queda para se levantar mais afiado. É não desperdiçar sofrimento, mas usá-lo como uma espécie de filtro. O que isso me mostrou? O que eu não vou mais aceitar? O que dentro de mim ainda permitiu que isso acontecesse? Essas perguntas moldam gigantes. E aí, quando você olha para trás e vê tudo que te fizeram passar, mas também vê onde você chegou, quem você se tornou, o que você aprendeu, você percebe, nada foi em vão. A dor foi o preço do domínio. E hoje, quem te feriu não tem mais poder, porque você transformou cada lágrima em armadura, e agora ninguém mais te toca como antes. A vingança mais elegante é o seu desprezo calmo. Não existe resposta mais poderosa do que o desprezo, não aquele desprezo teatral que tenta mostrar indiferença forçada, mas aquele silêncio calmo, cortante, real. Aquele olhar que diz, eu vi tudo, eu entendi tudo, e mesmo assim escolho não me importar mais. Isso não é vingança no sentido comum. É uma vingança que não precisa de plateia. É uma vingança que se realiza dentro de você. E por isso mesmo, é a mais devastadora. Quem te provocou, quem te testou, quem tentou te manipular, esperava uma guerra. Esperava confusão, drama, lágrimas, justificativas. E o que você oferece? Nada. Frieza, paz, indiferença. Essa ausência de reação gera uma presença insuportável, a presença do vazio. E nesse vazio, o outro começa a se perder, porque ele percebe que perdeu. Não o argumento, mas o acesso, Epicteto nos lembra. É impossível para um homem aprender aquilo que acha que já sabe. E muitos só aprendem quando perdem o direito de ter o que antes era certo. Seu tempo, sua energia, sua atenção. Quando você para de reagir, você tira a ilusão de controle que o outro tinha. E aí, ele precisa lidar com o que mais teme, a própria insignificância diante da sua evolução. E não tem nada mais elegante do que seguir em frente sem olhar para trás. Viver sua vida com leveza, foco, equilíbrio, enquanto quem te feriu vive tentando entender onde foi que perdeu você. E a resposta é simples. Perdeu no momento em que achou que podia brincar com alguém que estava aprendendo a se valorizar. O desprezo calmo não é rancor, é sabedoria. É você entender que certas batalhas não merecem sua presença, que há pessoas que só crescem quando você sai, que sua ausência é a lição que ninguém mais conseguiu ensinar. E quando essa lição é aprendida, o ciclo se fecha, sem gritos, sem vingança explícita. Apenas você, pleno, longe, livre. E aí você percebe que venceu. Não porque o outro sofreu, mas porque você finalmente se respeitou, porque escolheu não se contaminar, porque aprendeu que a verdadeira superioridade não está em ferir de volta, mas em se tornar inalcançável. Você chegou até aqui porque, no fundo, você já sabe. Você é maior do que tudo aquilo que tentaram fazer com você. Todas as provocações, todas as manipulações, todas as vezes que te fizeram duvidar do seu valor, tudo isso foi apenas o cenário de fundo para a construção de um novo você. Um você que não se abala, que não responde no impulso, que não se rebaixa, que se valoriza. Você aprendeu que o silêncio pode ser mais ensurdecedor que qualquer grito, que o controle emocional transforma vítimas em estrategistas, que não reagir é muitas vezes a resposta mais impactante. Você entendeu que o seu valor não está na opinião dos outros, mas na sua capacidade de se manter inteiro mesmo quando tudo ao redor tenta te quebrar. E olha só onde você chegou. Hoje, quem antes mexia com os seus sentimentos já não tem mais força nenhuma sobre você. Porque agora você tem clareza, tem postura, tem limites.
Você saiu do campo de batalha emocional e subiu de nível. Agora, você escolhe suas guerras e principalmente suas pazes. Você não implora por respeito, você impõe pelo jeito que se comporta, pelo jeito que cala, pelo jeito que segue. Como dizia Sêneca, a alma que superou as ofensas é invencível. E é isso que você se tornou.